Existem histórias que ultrapassam qualquer limite do que a gente considera perturbador. Algumas parecem roteiro de filme sombrio, outras, infelizmente, aconteceram de verdade. E o que veio à tona em Canindé, no interior do Ceará, foi uma dessas narrativas difíceis de assimilar. Uma sequência de decisões, segredos e impulsos que culminaram em uma tentativa de execução que abalou a cidade e dividiu a opinião pública. Não se trata apenas de um crime, trata-se de uma trama familiar que ultrapassou qualquer barreira moral e colocou todos os envolvidos em um cenário de tensão extrema. No centro de tudo estava Jaelson Oliveira, 39 anos, casado com Maria Aparecida Barroso, 36. À primeira vista, poderia ser apenas mais um caso de violência conjugal estampado nas manchetes. Mas o que realmente motivou a tentativa de tirar a vida de Jaelson foi algo que chocou até investigadores experientes. O início de uma história conturbada. Anos antes, Jaelson descobriu que era pai de uma menina que até então ele não havia criado. Quando a jovem tinha 11 anos, foi realizado o exame de DNA confirmando a paternidade. Após isso, ele insistiu para ficar com a guarda da filha e passou a criá-la durante a adolescência. Com o tempo, ele se casou com Maria Aparecida. A relação, segundo relatos posteriores, começou estável, mas teria se deteriorado ao longo dos anos. O que ninguém imaginava, ou talvez já suspeitasse em silêncio, era que quando a filha completou 18 anos, pai e filha passaram a manter um relacionamento amoroso. Ambos confirmaram essa relação às autoridades quando o caso veio à tona. É importante esclarecer: no Brasil, a legislação não tipifica como crime o relacionamento consensual entre pai e filha maiores de idade, embora seja proibido o casamento formal entre eles. Ainda assim, o impacto social e moral foi devastador. Mas a história estava longe de terminar aí. O episódio que explodiu a situação. A jovem mantinha um namoro com Antônio Harrison da Silva Lopes, e foi justamente durante um encontro íntimo envolvendo 3 pessoas que tudo veio à tona. Segundo as investigações, a jovem teria combinado o encontro em ambiente escuro, sem que seu namorado soubesse quem era o terceiro participante. No entanto, em determinado momento, a luz foi acesa. E ali estava Jaelson. O choque foi imediato. A descoberta do envolvimento entre pai e filha saiu do campo das suspeitas e tornou-se uma realidade incontestável. Antônio deixou o local transtornado e posteriormente procurou Maria Aparecida para relatar o que havia presenciado. A partir desse momento, a situação escalou rapidamente. O plano. Revoltados com a situação, Antônio e Maria Aparecida decidiram agir. De acordo com a Polícia Civil, os dois teriam contratado homens da própria cidade para executar Jaelson. O valor combinado teria sido de R$3.000. Os executores aguardaram o momento oportuno e efetuaram disparos contra Jaelson. A filha também foi atingida por estilhaços e precisou de atendimento médico. Jaelson sobreviveu após passar meses hospitalizado. A tentativa, porém, não ficou impune. Os responsáveis pelos disparos foram presos rapidamente e acabaram revelando quem seriam os mandantes. Com isso, Maria Aparecida e Antônio também foram apontados como responsáveis pela tentativa de homicídio. A reação da cidade. Quando o caso se tornou público, Canindé mergulhou em um clima de tensão. A população se dividiu, mas uma parte expressiva demonstrou revolta principalmente contra Jaelson. Houve manifestações pedindo a libertação de Maria Aparecida. Algumas pessoas chegaram a classificá-la como alguém que teria reagido diante de uma situação moralmente inaceitável. A situação ganhou contornos ainda mais delicados quando surgiram boatos de que, caso Jaelson deixasse o hospital, poderia enfrentar represálias populares. O clima era de indignação coletiva. Enquanto isso, juridicamente, o que estava em julgamento era a tentativa de homicídio. Independentemente da motivação, planejar e financiar a execução de alguém é crime grave. Um silêncio cheio de incógnitas. Após as prisões iniciais e os depoimentos, o caso entrou em uma fase mais silenciosa.
Informações posteriores indicavam que Maria Aparecida e Antônio responderiam ao processo em liberdade. Sobre Jaelson e a filha, poucas atualizações oficiais surgiram após o período de internação. O que permanece é a marca de uma história que expôs as fragilidades humanas em seu estado mais extremo: desejo, traição, vingança e justiça pelas próprias mãos. E quando todos parecem culpados de alguma forma, a pergunta que fica é: onde essa história realmente começou a dar errado? Porque muitas vezes, o disparo que ecoa na rua é apenas o último capítulo de algo que já vinha sendo construído em silêncio por anos. Se na delegacia o caso já parecia complexo, fora dela, a situação era ainda mais explosiva. A notícia se espalhou rapidamente por Canindé. Em poucas horas, o que era um caso policial virou assunto em mercados, igrejas, calçadas e grupos de mensagens. A cidade pequena transformou aquela história em um tribunal informal, onde cada morador tinha uma opinião formada. E, surpreendentemente, boa parte da revolta não estava direcionada aos mandantes da tentativa de homicídio, mas sim a Jaelson. A revelação do relacionamento entre pai e filha causou indignação coletiva. Para muitos, aquilo ultrapassava qualquer limite moral. Mesmo não sendo tipificado como crime quando envolve adultos, o peso social foi devastador. O julgamento popular começou antes mesmo de qualquer decisão judicial. Houve relatos de manifestações pedindo a libertação de Maria Aparecida. Algumas pessoas chegaram a defendê-la publicamente, alegando que ela teria agido movida por desespero, traição e humilhação. A narrativa de mulher traída ganhou força nas ruas. Mas, juridicamente, a história era outra. A investigação. Os homens contratados para executar o crime não demoraram a ser identificados. Segundo a polícia, eles não tinham experiência profissional. Foram localizados, detidos e, durante os depoimentos, acabaram revelando quem teria financiado a ação. O valor combinado, conforme apontado nas investigações, girava em torno de R$3.000. A acusação formal foi de tentativa de homicídio, tanto para os executores quanto para os supostos mandantes. Independentemente da motivação emocional, planejar e pagar pela morte de alguém é crime grave. Enquanto isso, Jaelson permanecia hospitalizado por meses. A filha, atingida por estilhaços, também precisou de atendimento médico. Mesmo após o que aconteceu, ela permaneceu ao lado do pai durante parte do período de internação, reafirmando que mantinha o relacionamento por vontade própria. Esse detalhe deixou a situação ainda mais tensa. Porque se para a população o relacionamento era algo inadmissível, para os dois envolvidos ele era tratado como uma escolha consciente. Contradições e silêncios. Como acontece em muitos casos complexos, versões começaram a surgir. Havia quem afirmasse que Antônio já desconfiava do relacionamento antes do episódio que revelou tudo. Outros diziam que Maria Aparecida já teria descoberto indícios e guardado silêncio por um tempo. Mas, oficialmente, o que constava nos autos era a sequência apresentada: descoberta do relacionamento, revolta, contratação de executores e tentativa de homicídio. A polícia também deixou claro que não havia elementos suficientes para afirmar que o relacionamento entre pai e filha tivesse começado antes da maioridade dela. Sem provas concretas, o caso ficou restrito à esfera moral e social, não criminal. E foi exatamente isso que inflamou ainda mais a cidade. Porque para muitos moradores, a ausência de crime formal não significava ausência de culpa. O clima de justiça pelas próprias mãos. O que mais preocupava as autoridades era o clima nas ruas. Havia comentários de que, caso Jaelson recebesse alta e retornasse para casa, poderia enfrentar represálias. O sentimento de revolta era palpável. Em cidades menores, onde todos se conhecem, a exposição é ainda mais intensa. A história deixou de ser apenas um processo judicial e passou a ser um conflito social. Famílias discutiam o assunto na mesa do jantar, pais conversavam com filhos sobre limites, moralidade e consequências.
O caso virou exemplo, ainda que trágico, de como decisões íntimas podem desencadear efeitos imprevisíveis. O que se sabe depois? Após a fase inicial, as informações públicas se tornaram escassas. Maria Aparecida e Antônio teriam respondido ao processo em liberdade. Não há registros amplamente divulgados sobre um desfecho definitivo que tenha ganhado repercussão nacional. Quanto a Jaelson e à filha, o silêncio tomou conta. Não há confirmação pública sobre mudança de cidade, separação ou continuidade da relação. Em muitos casos assim, o tempo acaba sendo o único responsável por apagar os holofotes, mas não as marcas. Uma história que deixa perguntas. No fim das contas, essa não é apenas uma história sobre uma tentativa de assassinato. É sobre limites morais. É sobre traição. É sobre vingança. É sobre até onde alguém pode ir quando se sente humilhado ou ferido. E também é sobre como a sociedade reage quando se depara com algo que foge completamente do padrão aceitável. Em Canindé, esse caso deixou cicatrizes invisíveis, não apenas nas pessoas diretamente envolvidas, mas em toda a comunidade que acompanhou cada detalhe. Porque quando os muros da intimidade desabam, o impacto não atinge só quem está dentro da casa, ele ecoa por toda a cidade. E talvez a pergunta mais inquietante seja: e se não houvesse a tentativa de homicídio, essa história teria permanecido escondida? Ou era apenas questão de tempo para que tudo viesse à tona? Histórias como essa mostram que decisões impulsivas podem transformar conflitos pessoais em tragédias públicas. E quando o desejo se mistura com segredos e vingança, o resultado quase nunca termina bem. Se você gosta de acompanhar casos reais narrados com profundidade, respeito e análise dos bastidores, já se inscreve no canal agora. Ative o sininho para não perder os próximos episódios, porque aqui a gente conta as histórias completas, do começo ao fim, sem sensacionalismo, mas sem esconder a verdade. Nos vemos no próximo caso.